Estudo 47. Este artigo será estudado na semana de 24 a 30 de janeiro. Será que sua fé vai ser forte? Texto temático. Não fiquem com o coração aflito. Exerçam fé. João 14:1. Cântico 119. Temos que ter fé. O que vamos ver? Nós queremos muito ver o fim deste sistema de coisas. Mas às vezes, nós talvez nos perguntemos se nossa fé vai ser forte o bastante para nos ajudar a suportar esse período. Neste estudo, vamos ver casos reais e lições práticas que vão fortalecer nossa fé. Parágrafo 1. Que pergunta talvez nos façamos? Quando você pensa nos eventos que vão acontecer no futuro, a destruição da religião falsa, o ataque de Gog e Magog e a guerra do Armagedon, você às vezes se sente ansioso? Você já se perguntou, será que eu vou conseguir continuar leal durante todos esses eventos? Se pensamentos assim já passaram pela sua mente, as palavras de Jesus no texto temático deste estudo vão ser muito úteis. Jesus disse a seus discípulos: não fiquem com o coração aflito. Exerçam fé. João 14:1. Quando nossa fé é forte, conseguimos encarar o futuro com confiança. Parágrafo 2. Como podemos fortalecer nossa fé e o que vamos ver nesse estudo? Algo que pode fortalecer a nossa fé para suportar eventos futuros é considerarmos como lidamos com testes de fé agora. Quando paramos para pensar em como reagimos a testes de fé hoje, conseguimos perceber em que áreas precisamos fortalecer nossa fé. Cada vez que passamos por um teste, nossa fé fica mais forte. E isso vai nos ajudar a suportar provas no futuro. Neste estudo, vamos relembrar 4 situações que os discípulos de Jesus enfrentaram e que mostraram que eles precisavam ter mais fé. Depois, veremos como podemos enfrentar situações parecidas hoje e como elas podem nos preparar para o que vai acontecer no futuro. Fé em que Deus vai cuidar de nossas necessidades materiais. Parágrafo 3. De acordo com Mateus 6, 30 e 33, o que Jesus deixou claro sobre a fé? É normal que um chefe de família se preocupe em prover alimento, comida e abrigo para sua esposa e seus filhos. Mas nestes tempos difíceis em que vivemos, isso nem sempre é fácil. Em alguns casos, nossos irmãos perderam seus empregos e, mesmo se esforçando muito, não conseguem arrumar um novo. Outros irmãos tiveram que rejeitar empregos que não eram apropriados para cristãos. Em todos esses casos, precisamos ter forte fé em que Jeová vai, de um jeito ou de outro, dar tudo o que nossa família precisa para sobreviver. Jesus deixou isso claro para seus discípulos no Sermão do Monte. Mateus 6,30 diz: então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá Ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? O versículo 33 diz: persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Quando estamos totalmente convencidos de que Jeová não vai nos abandonar, damos atenção ao mais importante, a obra do reino. Ao passo que vemos Jeová cuidando de nossas necessidades materiais, ele se torna mais real para nós, e nossa fé fica mais forte. Parágrafos 4 e 5. O que ajudou uma família a lidar com a ansiedade de conseguir o sustento? Veja como Jeová ajudou uma família na Venezuela a lidar com a ansiedade de conseguir o sustento. A família Castro conseguia se manter graças ao sítio que tinha. Então, uma gangue armada tomou posse da terra deles e os forçou a sair de lá. O pai, que se chama Miguel, diz: hoje, a maior parte do nosso sustento vem do que conseguimos plantar em um pequeno pedaço de terra que nos emprestaram. Eu começo cada dia pedindo a Jeová que Ele nos dê o que precisamos para aquele dia. A vida é difícil para essa família, mas eles têm fé de que nosso amoroso Pai pode cuidar das necessidades deles. Com isso,
Eles conseguem assistir regularmente às reuniões e participar na pregação. Eles colocam os interesses do reino em primeiro lugar na vida, e Jeová dá a eles tudo o que precisam. Durante esse período difícil, Miguel e sua esposa Yurai se concentraram em como Jeová estava cuidando deles. Algumas vezes, Jeová usou irmãos da congregação para dar à família coisas que eles precisavam, ou para ajudar Miguel a encontrar alguns serviços para fazer. Outras vezes, Jeová cuidou das necessidades da família por meio do serviço de ajuda humanitária, providenciado pela filial. Jeová nunca abandonou a família Castro. Como resultado, a fé da família só aumentou. Depois de falar sobre uma ajuda específica que receberam de Jeová, a filha mais velha da família, Yoselin, diz: "É emocionante ver a mão de Jeová tão claramente. Eu o vejo como meu amigo e sei que ele vai sempre me ajudar." E ela acrescenta: "Os testes pelos quais passamos nos prepararam para testes mais difíceis no futuro." Parágrafo 6. Como você pode fortalecer sua fé se estiver passando por problemas financeiros? Você está passando por problemas financeiros? Sem dúvida, esse período não deve estar sendo nada fácil. Mas mesmo que suas circunstâncias sejam bem complicadas, aproveite esse tempo para fortalecer sua fé. Ore a Jeová e leia as palavras de Jesus registradas em Mateus 6, 25 a 34. Depois, medite nelas. Pense em exemplos dos tempos modernos que provam que Jeová cuida daqueles que continuam ocupados no serviço a Ele. Isso vai fortalecer sua confiança de que, assim como seu Pai Celestial ajudou outros em dificuldades financeiras, Ele também vai ajudar você. Jeová sabe do que você precisa e Ele sabe como cuidar de suas necessidades. Quando sentir a ajuda de Jeová em sua vida, sua fé nele vai ficar mais forte e você vai ficar preparado para testes maiores no futuro. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 3 a 6 diz: "Nós talvez passemos por dificuldades financeiras, mas a fé nos ajudará a ficar concentrados no serviço do reino." Fé para suportar uma grande tempestade. Parágrafo 7. De acordo com Mateus 8, 23 a 26, como uma grande tempestade testou a fé dos discípulos. Quando Jesus e seus discípulos estavam viajando de barco, de repente eles enfrentaram uma grande tempestade. Jesus usou esse acontecimento para ajudá-los a ver que eles precisavam de mais fé. Mateus 8, 23 a 26 diz: "Ele entrou num barco e seus discípulos o seguiram. Levantou-se então uma grande tempestade no mar, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Mas ele estava dormindo. E eles foram acordá-lo, dizendo: 'Senhor, salve-nos, pois estamos prestes a morrer.' No entanto, ele lhes disse: 'Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé?' Então ele se levantou e censurou os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria. A tempestade foi ficando mais forte, e as ondas encheram o barco de água, mas Jesus continuou dormindo tranquilo. Apavorados, os discípulos o acordaram e pediram que ele os salvasse. Jesus os aconselhou bondosamente: 'Por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé?' Os discípulos deviam ter entendido que Jeová podia facilmente proteger Jesus e todos os que estavam com ele. Consegue ver a lição para nós? Uma forte fé pode nos ajudar a enfrentar tempestades literais e as tempestades da vida. Parágrafos 8 e 9. Que teste de fé Anel enfrentou e o que a ajudou? Veja o que aconteceu com Anel, uma irmã solteira de Porto Rico. Um teste muito difícil fortaleceu a fé dela. Sua grande tempestade foi literal. Tudo começou em 2017, quando o furacão Maria destruiu a casa de Anel. Também por causa da tempestade, Anel acabou perdendo o emprego. Ela conta: "Durante aqueles dias difíceis, eu fiquei ansiosa, mas aprendi a confiar em Jeová, orando a Ele e não permitindo que a ansiedade me paralisasse."
Anel lembra de mais outra coisa que a ajudou naqueles dias difíceis: a obediência. Ela conta: obedecer às orientações da organização me ajudou a continuar calma. Eu vi a mão de Jeová por meio dos irmãos. Eles me deram encorajamento e providenciaram tudo o que eu precisava para sobreviver. Ela acrescenta: Jeová me deu muito mais do que eu poderia pedir, e minha fé ficou muito mais forte. Parágrafo 10. O que você pode fazer se estiver enfrentando uma grande tempestade? Você está enfrentando uma grande tempestade? Talvez você esteja sofrendo por causa de um desastre natural. Ou pode estar se sentindo desanimado, sem saber o que fazer por causa de um grave problema de saúde. Às vezes, talvez você fique ansioso. Mas não permita que a ansiedade o impeça de confiar em Jeová. Ore a Ele de coração. Fortaleça sua fé por meditar em todas as vezes que Jeová já o ajudou no passado. Pode ter certeza de que Jeová não vai abandoná-lo, nem agora, nem nunca. Parágrafo 11. Por que devemos estar decididos a ser obedientes aos que exercem a liderança? O que mais pode nos ajudar a suportar provações? Como o exemplo de Anel nos mostrou, a obediência. Aprenda a confiar naqueles em quem Jeová e Jesus confiam. De vez em quando, esses homens designados nos dão orientações que podem não fazer sentido. Mas Jeová sempre abençoa a obediência. Por meio da Bíblia e do exemplo de servos fiéis, aprendemos que a obediência salva vidas. Medite nesses exemplos. Fazer isso vai aumentar a sua determinação de seguir as orientações da organização de Jeová agora e no futuro. Você também terá coragem para enfrentar a maior tempestade de todas, a grande tribulação. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 7 a 11 diz: se tivermos uma fé forte, poderemos enfrentar qualquer tempestade, tanto literal como simbólica. Fé para lidar com a injustiça. Parágrafo 12. Como a ilustração em Lucas 18, 1 a 8 nos ajuda a ver a relação entre ter fé e suportar injustiças. Jesus sabia que as injustiças testariam a fé de seus discípulos. Para ajudá-los a perseverar, Jesus contou a ilustração que encontramos no livro de Lucas. Ali, Jesus conta a história de uma viúva que implorou que um juiz fizesse justiça no caso dela. Ela tinha certeza de que, se fosse persistente, o juiz a ouviria. E foi isso que aconteceu. É claro que Jeová não é injusto como o juiz da ilustração. Tanto é que Jesus disse: certamente, então, será que Deus não providenciará que seja feita justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18, 1 a 8 diz: depois lhes contou uma ilustração a respeito da necessidade de sempre orarem e de nunca desistirem, dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva, e ela persistia em ir a ele e a dizer: faça-me justiça contra o meu adversário. Pois bem, por um tempo ele não estava disposto a fazer isso, mas depois disse para si mesmo: eu não temo a Deus nem respeito nenhum homem, mas, visto que essa viúva fica me incomodando, farei justiça a ela para que não continue vindo me importunar com seu pedido até eu não suportar mais. O Senhor disse então: ouçam o que o juiz, embora injusto, disse. Certamente então, será que Deus não providenciará que seja feita justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ao passo que é paciente com eles? Eu lhes digo, Ele providenciará que seja feita justiça a eles rapidamente. Contudo, quando o Filho do Homem chegar, achará realmente essa fé na terra? E Jesus acrescentou: quando o Filho do Homem chegar, achará realmente essa fé na terra? Qual a lição para nós? Quando sofremos injustiças, precisamos ter uma fé forte, como a da viúva. Provamos que temos essa fé por sermos pacientes e perseverarmos. Esse tipo de fé
nos ajuda a confiar que cedo ou tarde Jeová vai agir em nosso favor. Também precisamos confiar no poder da oração. Às vezes, nossas orações podem ser respondidas de uma maneira surpreendente. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 12 diz: orar com persistência vai fortalecer nossa fé. Parágrafo 13. Como a oração ajudou uma família que estava sendo tratada injustamente? Veja o exemplo de uma irmã chamada Veryl, que vive na República Democrática do Congo. Veryl, seu esposo e sua filha de 15 anos tiveram que fugir quando a aldeia onde moravam foi atacada por uma milícia. No caminho, eles acabaram sendo parados por um grupo de milicianos que ameaçaram matá-los. Quando Veryl começou a chorar, sua filha tentou acalmá-la por orar em voz alta e usar várias vezes o nome de Jeová em sua oração. Quando ela acabou, o comandante da milícia perguntou: Ei, mocinha, quem te ensinou a orar? Ela respondeu: Minha mãe me ensinou, usando o modelo que está em Mateus 6, 9 a 13. O comandante disse: Menina, vá em paz com seus pais, e que Jeová, seu Deus, proteja vocês. Parágrafo 14. O que pode testar a nossa fé e o que vai nos ajudar a perseverar? Histórias como essas nos ensinam a nunca subestimar o valor da oração. Mas e se suas orações não forem respondidas tão rapidamente ou de um modo impressionante? Assim como a viúva da ilustração de Jesus, continue orando. Confie que Jeová nunca vai abandonar você e que, em algum momento e de alguma forma, Ele vai responder a sua oração. Continue implorando pelo Espírito Santo de Jeová. Lembre que em breve você vai receber tantas bênçãos de Jeová que vai esquecer de todo o sofrimento que passou. Quando persevera fielmente com a ajuda de Jeová, você fica mais forte e mais preparado para futuros testes de fé. Fé para superar obstáculos. Parágrafo 15. De acordo com Mateus 17, 19 e 20, que desafio os discípulos de Jesus enfrentaram? Jesus ensinou aos seus discípulos que a fé os ajudaria a superar obstáculos. Mateus 17, 19 e 20 diz: Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Por terem pouca fé. Pois eu lhes digo a verdade: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: Mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Por várias vezes, os discípulos conseguiram expulsar demônios, mas em certa ocasião, eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Jesus explicou que eles precisavam de mais fé. Ele disse que se os discípulos tivessem fé o suficiente, eles seriam capazes de mover montanhas, ou seja, de superar obstáculos por maiores que fossem. Hoje nós também podemos passar por problemas que achamos difíceis de superar. Parágrafo 16. Como a fé ajudou Jade a lidar com uma grande perda? Veja o exemplo de Jade, uma irmã da Guatemala. O marido dela, Eddie, foi assassinado enquanto eles voltavam de uma reunião. Como a fé ajudou Jade a lidar com essa tragédia? Ela conta: A oração me ajudou a lançar meu fardo sobre Jeová. Assim, eu me senti em paz. Eu vi Jeová cuidando de mim por meio da minha família e dos meus amigos da congregação. Me manter ocupada no serviço a Jeová diminuiu a minha dor e me ajudou a viver um dia por vez, sem me preocupar demais com o futuro. Depois de tudo que eu passei, aprendi que não importam os testes que eu venha a enfrentar no futuro, eu vou conseguir perseverar com a ajuda de Jeová, de Jesus e da organização. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 16 diz: Nós talvez sintamos uma grande tristeza, mas a fé vai nos ajudar a continuar ocupados servindo a Jeová. Parágrafo 17. O que podemos fazer se estivermos enfrentando problemas grandes como uma montanha? Você está sofrendo com a morte de alguém amado?
Então reserve um tempo para fortalecer a sua fé na esperança da ressurreição, por ler relatos bíblicos de servos leais de Deus que voltaram a viver. Está sofrendo porque alguém de sua família foi desassociado? Estude para se convencer de que o modo de Jeová disciplinar é sempre o melhor. Qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, use-o como uma oportunidade de fortalecer a sua fé. Abra o seu coração para Jeová. Não se isole. Em vez disso, continue achegado a seus irmãos e irmãs. Participe de atividades que vão ajudá-lo a perseverar, mesmo que tenha que fazer isso com lágrimas. Mantenha a sua rotina de assistência às reuniões, pregação e leitura da Bíblia. E continue focado nas bênçãos maravilhosas que Jeová promete para o futuro. À medida que você sentir a ajuda de Jeová, sua fé vai ficar cada vez mais forte. Dê-nos mais fé. Parágrafo 18. Se perceber alguma fraqueza na sua fé, o que você pode fazer? Se provas do passado e do presente mostram que você tem uma fraqueza na fé, não fique desanimado. Encare isso como uma oportunidade de fortalecer sua fé. Peça o mesmo que os apóstolos de Jesus pediram. Eles disseram: dê-nos mais fé. Lucas 17:5. Além disso, pense nos exemplos que foram considerados neste estudo. Como Miguel e Urai, lembre-se de todas as vezes em que Jeová ajudou você. Como Anel e a filha de Verel, ore intensamente a Jeová, especialmente se estiver passando por um momento muito difícil. E como Jade, reconheça que Jeová pode dar a ajuda que você precisa por meio de sua família ou de seus amigos. Se deixar que Jeová o ajude a lidar com as provas atuais, você terá ainda mais confiança de que Ele também vai ajudá-lo em qualquer provação futura. Parágrafo 19. Que confiança Jesus tinha e que certeza você pode ter? É verdade que Jesus apontou algumas áreas onde seus discípulos precisavam ter mais fé. Mas ele nunca teve dúvida de que, com a ajuda de Jeová, eles poderiam ser bem-sucedidos em lidar com testes futuros. E ele tinha confiança de que haveria uma grande multidão que sobreviveria à grande tribulação por causa de sua forte fé. Será que você vai estar nessa grande multidão? Pela bondade imerecida de Jeová, você vai estar, desde que aproveite agora toda a oportunidade para desenvolver e fortalecer a sua fé. Qual é a sua resposta? Como você pode se preparar para futuros testes de fé? Que 4 testes nós talvez enfrentemos hoje e como eles podem nos ajudar? O que nos dá a confiança de que podemos continuar fiéis? Cântico 118. Jeová, a ti pedimos mais fé.